Oi, gente. Boa noite. Gente, muitas pessoas aqui não me conhecem. Meu nome é Andréia. Eu sou filha da ID desde 2013, mas agora estou residindo no Rio de Janeiro, com data marcada para voltar. E, sabe, aqui a ID é o local que eu me sinto em casa. É muito bom se sentir em casa, gente. Coração chega a calma, né? Quando a gente sabe que a gente está no lugar onde a gente tem liberdade. Então, estou muito feliz de estar aqui e está praticamente o dobro do ano passado, né, a conferência. Porque a gente olhava só para um grupinho aqui, agora tem que ficar olhando para a igreja, está maravilhosa, um monte de mulher linda. E, gente, esses dias eu queria pedir para vocês terem muitas expectativas em Deus. Que a gente saia daqui, dessa conferência, desses 2 dias, literalmente transformadas. Deus vai falar com cada uma e fazer em cada uma de acordo com a própria necessidade. Mas aumente as expectativas, porque Deus, Ele cumpre o que Ele fala. Né? Então, espero que vocês aproveitem, espero que vocês curtam, que vocês sejam curadas, que vocês se sintam amadas, que cada detalhe aqui a gente pensou para que vocês pudessem, de fato, serem bem recebidas e aproveitarem esses dias, tá bom? E é o seguinte, gente, eu estou com um pouquinho de pigarro, então qualquer coisa eu vou... Mas eu estou bem, tá? Então não se importa, eu vou falar mais devagar, porque eu sou acelerada. E quando eu falo acelerado, eu fico com vontade de tossir. Então eu vou falar devagar. E vai ser um desafio para mim. Vou até beber água. Agora, de fato, eu vou entrar na minha palavra. E hoje eu vim aqui para contar a história de um homem. Engraçado, né? Conferência de mulher. E o nome dele é Jesus. Gente, Jesus teve uma infância boa. Eu fico, às vezes, pensando assim, né? Maria já teve o bizu do anjo dizendo assim, ó, tu bendita entre as mulheres, vai ter em teu ventre o Salvador do mundo, Filho de Deus. Eu imagino Maria, gente, com Jesus pequenininho, tipo, José, pelo amor de Deus, José. É Jesus, tá? Não é qualquer filho, não. Esse aqui... Gente, eu amo meus filhos, mas, tipo assim, se fosse Jesus, eu ia ficar, onde tu vai, eu vou. Nada pode acontecer contigo. Tu é o Salvador do mundo. Eu fico pensando assim, a minha interpretação de Maria, porque que responsabilidade. Então, Maria já sabia que ia ter um filho diferenciado. Eu fico, às vezes, viajando na maionese, assim, caraca, como é que deve ter sido de verdade? E aí, Jesus vem a infância e vem até a pré-adolescência e tem uma história muito engraçada na adolescência de Jesus. Porque acredito que Maria tinha todos os cuidados, mas de repente ela perde Jesus. Vocês sabem dessa história? Vou contar. Eu acredito que antigamente todo mundo assim andava de galera, de povo, assim, sabe? Família, pessoal da vila, todo mundo, povoado todo andava junto. Então, chegou o momento da Páscoa em Jerusalém. Todo mundo saiu de Nazaré, foi para Jerusalém, curtiu a Páscoa, festa, alegria, mover, até que todo mundo regressa para casa. E, gente, é muita gente, né? Imagine todo mundo aqui assim, ó, voltando da Páscoa, todo mundo animado. Quando chega em Nazaré, José, cadê Jesus? Ué, Maria, não está contigo, não? José, pelo amor de Deus, a gente perdeu Jesus. Você está maluco? Aquela confusão, aí regressa para ver, no caminho se achava Jesus. Aí vai, chega em Jerusalém, está um menino lá, de 12 anos, no templo. E as pessoas do templo se maravilharam com a sabedoria de Jesus. Ele estava entre os doutores. Aí chega Maria, meu filho, pelo amor de Deus, onde você estava, menino? Quem tem filho pequeno aqui se some, em um segundo a gente já enlouquece. Cadê o menino? Ufa, fica em frente aqui, preciso te ver. Agora imagina perder Jesus. Não perdi a Catarina, minha filha, perdi Jesus, né?
é de Deus. E aí, mãe, calma. Eu estou fazendo os negócios do meu pai. Ele era diferenciado. Sabe o que a Bíblia diz sobre Jesus enquanto ele crescia? Lá em Lucas 2, 52 diz: Jesus, e crescia Jesus em sabedoria, em estatura, ou seja, ele vinha se tornando homem, e em graça, diante de Deus e dos homens. Então a gente tira a conclusão que estava tudo bem, que ele teve uma boa vida. Estava crescendo em sabedoria, estava crescendo em graça, estava se tornando homem. E assim Jesus chega na sua fase adulta e ele é batizado por João e assim começa o seu ministério, né? Então Jesus, gente, durante 3 anos, ele foi realizando milagres. Imagina, cospe, faz um lodinho, bota no olho e volta a enxergar. Levanta e anda. Você é livre, todos os demônios podem ir embora. Ele foi passando, e todo mundo que passava por ele, a vida era transformada. Se vinha um cortejo, né, um velório, morto era ressuscitado. Ninguém que passava por Jesus não saía transformado. Então, mesmo assim, a vida de Jesus continuou sendo boa. E aí chegou novamente a época de Páscoa. Jesus vai para Jerusalém com seus discípulos. Ele está até montado no jumentinho. Chegando em Jerusalém, o povo tirou folhas de bananeira e aclamou Jesus: ó Rei de Israel, Hosana, ó Rei de Israel, aclamando Jesus. Logo mais tardar, Jesus é traído por Judas, é preso, é humilhado. Cospem em Jesus. Açoitam tanto Jesus que pedaços de carne saem do corpo dele. Pedem para ele carregar uma cruz pesada. Fincam uma coroa de espinho em sua cabeça. Já furou o dedo com uma agulha? Já furou o dedo no espinho de uma rosa? É isso, na cabeça. Então nós vemos: Hosana, Hosana, ó Rei, para um homem humilhado. Do 8 a 80. E sabe o que fez Jesus não desistir? É porque Jesus olhava para o seu propósito. Jesus, no momento de extrema vulnerabilidade, gente, sabe o que Jesus podia ter feito? Deus, é o seguinte: posso ficar aqui na terra, vamos fazer outra coisa que vai ser difícil demais ir para a cruz. Posso ficar aqui na terra, vivo aqui até os 100 anos, 100 e poucos anos, vou realizando milagre, vou viajando pelo mundo, faço mais discípulos e a gente vai mudando todo mundo que passar na nossa frente. Tira esse fardo de mim. Mas, por mais que ele viajasse, por mais que ele fizesse, por mais que todas as pessoas passassem na vida dele, o propósito que era de amar o mundo, ele nunca conseguiria como homem aqui na Terra. Então, ele sabia que, para o que ele veio para cá, ele veio por amor ao mundo. E só morrendo no lugar de todo mundo que ele poderia cumprir o seu propósito. E aí, Jesus olha para o seu passado, uma vida boa, gente. Ministério maravilhoso. Morre com morte de cruz. É a pior morte que tinha para morrer na época, era a morte de cruz. E Jesus continua cumprindo o seu propósito. O propósito de Jesus foi amar a nós. Foi servir a nós. Esse foi o propósito.
E aí, trazendo essa história para a nossa vida. O tema da pregação, o amor, com letra maiúscula, nos impulsiona a esquecer o passado. Mas sabe o que a gente faz? A gente pega o nosso passado, com dores, com traumas, com crenças, e a gente faz desse passado o centro da nossa vida e o que dita o nosso futuro e o nosso propósito. A gente fica aqui olhando para as circunstâncias e a gente fica literalmente presa. Nós ficamos presas no passado, fazendo com que o nosso passado dite o que a gente deve ou não viver, como a gente deve ou não viver. Quando a gente fica focado só nas nossas feridas, nos nossos traumas, nas nossas dores, a gente vive uma vida direcionada para nós mesmos. A gente continua olhando para o nosso umbigo, porque a gente está presa só conseguindo ver as circunstâncias. E deixa eu falar um negócio para vocês, mais interessante ainda, que muitas vezes a gente não fica presa a passado que foi ruim, não, porque o que é ruim a gente quer, até que a gente quer esquecer, até que a gente quer deixar para trás, até que a gente não aguenta mais aquela dor. Mas tem pessoas que ficam presas a passados bons. Construir uma vida financeira boa, construir uma família boa, tem uma profissão muito boa, é bem reconhecido, enfim. E essas circunstâncias aqui, que você veio construindo, você tem tanto orgulho dela, que você também se prende a ela, e começa aqui, o meu mundinho egoísta. E aí, tudo que é circunstância, tudo que foi situação, se torna, como eu falei, o centro da vida da gente. E a gente precisa agora para a gente conseguir abrir mão disso e viver de fato o nosso propósito, a gente precisa colocar não mais isso no centro da nossa vida, e sim Cristo no centro da nossa vida. Para que a gente coloque, quando a gente coloca Cristo no centro da nossa vida, a gente literalmente passa por uma metanoia, que é uma mudança de mentalidade. Nós começamos a pensar de forma diferente. Não mais as circunstâncias ditam o que eu vou fazer. Não mais as circunstâncias ditam se eu sou feliz ou não. Cristo, agora no centro da sua vida, te faz passar por uma transformação. E assim, a gente começa a viver o nosso propósito. Nosso principal propósito aqui na Terra. Principal. Você pode ter o secundário e assim vai. Mas o principal é amar e servir ao próximo. Nós nascemos e viemos aqui para amar ao próximo. Jesus falou: ame a Deus acima de todas as coisas e ao próximo. Se você tem outros propósitos que você queira atingir, amém. Mas que antes esse seja o primeiro. Quando você coloca Cristo no centro da sua vida, o Espírito Santo começa a agir na sua vida. E ele começa a transformar a sua vida. E quando você dá liberdade para o Espírito Santo, sabe o que ele faz com isso tudo que você viveu? Ele usa como ferramenta para alcançar o próximo. Então, tudo que você viveu, a tua história, ela não deve parar em você.
O teu passado, ele nas mãos de Deus, através da sua vida, é uma grande ferramenta para servir ao outro, para trazer transformação na vida do outro. Porque o outro vai enxergar o que você viveu e vai pensar, também é possível para mim. Eu também vou conseguir superar. Você, mais do que ninguém, vai conseguir entender a dor dele. E vai conseguir servir a ele da melhor forma. É impressionante o tanto de mãe que colhe em mim. É um imã de mãe. Porque eu sei que todas as dificuldades que eu tive na maternidade, eu consigo olhar para ela e entender o que ela está sentindo. Mas eu poderia parar na minha dificuldade e ali ficar presa e não mais servir a ninguém. Que é a minha dor, você não sabe o que eu vivi. Dói. Ei, deixa eu te falar um negócio. A tua dor, os teus traumas, a tua ferida, isso tudo não é insignificante. Deus estava lá com você, Ele sofreu com você. Ele não queria que você passasse por isso, não. Deus é bom. Ele estava lá, filho, eu não queria que você passasse por isso. Mas vamos junto, porque eu venci o mundo. Eu estou com você. E eu sei que eu posso usar isso para o seu bem. A nossa história é uma ferramenta para gerar transformação por onde a gente passar. E não é motivo para ferir o outro. Se em algum momento você acha que a tua história, por mais difícil que ela tenha sido, é motivo para você ferir alguém, você está muito enganada. Ela sempre vai ser motivo para você agir para o bem. E tem passados muito difíceis, gente. Tem passados muito difíceis. E você olha e fala assim, meu Deus, se não é Deus, eu não sei. E nem por isso Deus vai usar o teu passado. Você vai usar o teu passado para ferir alguém. Você vai deixar Jesus ser o centro da sua vida e Ele usar o teu passado para ser agente de transformação, para ser uma ferramenta na tua mão. Não vale a pena ter uma vida olhando para nós mesmas. Você sabe por que não vale a pena? Você sabe por que você nunca vai ser completa quando você tem a sua vidinha olhando só para você? Ou para a sua dor? Ou para o que você construiu de tão bom que ninguém pode chegar perto? Porque não é a nossa essência. Como eu falei, nós estamos aqui nesta terra para sermos amadas por Deus. E quando a gente recebe amor, a gente ama. Quando a gente é servido, nós servimos. Deus nos ama, a gente ama. Deus nos serve, a gente serve. Então, quando você tem uma vida focada só em você, você sempre vai ser incompleta. Porque isso não é, porque isso está na tua essência. Nós precisamos ter uma mudança de mentalidade para conseguir enxergar que a nossa história pode sim ser usada para servir ao outro. Tem um estudo, digamos assim, uma pesquisa que eu estava vendo na internet, eu recebi um vídeo, na verdade, sobre essa pesquisa, e eu achei super interessante. Ela diz que quando nós servimos ao outro com total desinteresse de ter algo em troca, quando nós servimos genuinamente ao outro, nós liberamos ocitocina. Mais ainda, o outro que recebe o nosso serviço libera ocitocina. Mais ainda, o estudo mostra, todas as pessoas que viram esse ato de serviço deliberado liberam ocitocina. Eu vou ler para vocês o que é ocitocina.
ela também é conhecida como o hormônio do amor, devido ao seu papel para melhorar o humor, a melhora do humor, da interação social, diminuição da ansiedade e aumento da ligação entre as pessoas. No homem, este hormônio é capaz de diminuir a agressividade, deixando-o mais amável, generoso e social. Vocês começam a entender que quando a gente para de focar na nossa vida e a gente começa a servir ao próximo, nós começamos a liberar ocitocina no nosso organismo, que é o hormônio do amor. O outro que está recebendo libera ocitocina. E quem está vendo isso, libera ocitocina. Então, não mais dentro de você vai ter espaço para continuar com dor, para continuar com amargura, para continuar com vitimismo, para continuar com egoísmo. Quando você começa a servir, assim como Jesus nos serviu, você começa a liberar amor dentro de você. Não tem mais espaço para sentimentos ruins. Você contando a sua história para o outro e ajudando o outro, você começa a se curar. Enquanto você se cura, você ajuda o outro a ser curado. Porque dentro dele também está sendo produzido o hormônio do amor. E o Espírito Santo começa a agir em quem está vendo tudo isso. E eu queria agora aqui saber. Não precisa falar o que é, mas tem alguém aqui passando por um problema muito sério, ou que passou por um problema muito sério e que está difícil? Tem alguém aqui? Pode levantar a mão. Vem cá. Uhum. Eu quero te dizer que você é amada. Quero te dizer que, por mais difícil que seja, tudo vai cooperar para o seu bem. E que você está aqui hoje porque Deus quer que você comece a florescer. Ele não te trouxe aqui à toa. E eu queria que você saísse daqui se sentindo amada. E que você colocasse Jesus no centro da sua vida. Se sinta amada por todas nós. Eu queria te entregar. Todas nós aqui liberamos ocitocina agora. Gente, sabe o que Deus faz com o nosso passado? É como se fosse um estilingue. Você sabe o que é estilingue? É um brinquedo de criança que você puxa um elástico. Então Deus puxa esse elástico, te traz até a dor. Pou! Depois ele solta. E você vai. E se Jesus não é o centro da tua história, você continua presa aqui. Mas quando Jesus é o centro da tua história, ele impulsiona. É como se fosse um trampolim.
Nada do que você passou foi em vão. Nada do que nós passamos é em vão. Sabe por quê? Porque Deus é tão bom que Ele promete isso pra gente. Ele promete que tudo, aliás, Ele fala todas. Ele não fala algumas, Ele não fala poucas, principalmente Ele não fala as melhores. Ele fala todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Muitas vezes a gente está no olho do furacão e a gente não consegue enxergar. Mas quando tudo que você passa coopera para o seu bem e você decide que com esse bem você vai fazer o bem ao próximo, então coopera para o próximo, e isso coopera para o próximo, e isso coopera para o próximo, e isso coopera para o próximo. E a bondade de Deus vai se alastrando. E um dia que a conferência tinha 70 mulheres, ela passa a ter 100, aí ela passa a ter 150, ela agora tem 200 e tantas. A vida de todas vocês aqui serão transformadas. Aí vocês vão deixar que o passado impulsione vocês, que Cristo, através de vocês, a vida de vocês agora é uma ferramenta na mão de Cristo. E vocês vão encontrando outras mulheres, ajudando essas mulheres a encontrarem Cristo. E assim esse bem vai se alastrando. E não mais 200 e poucas mulheres. E não mais só em Brasília. E não mais só no Brasil. E o propósito que Cristo foi amar o mundo de tal maneira. Agora Ele falou, vai, vocês também amem. Mas a gente não consegue amar quando a nossa visão está só na gente mesmo. Hoje é a noite de você pegar tudo aquilo que te prende, todo aquele sentimento que te prende e falar, não mais. Não mais tem poder. Porque não tem. E essa decisão tem que vir de você. Cristo está pronto. Não tem circunstâncias, gente, maior do que Jesus. Parece até que você não vai conseguir sair disso. Mas você consegue. E quando você conseguir, pode ter certeza, você será inspiração para a vida de outras mulheres. Às vezes a gente vê pessoas, que têm, vozes grandes, autoridade, falam, e falam, gente, e contam a história delas, muitos testemunhos. Você fala assim, meu Deus. Quando você ouve uma história de uma mulher dessa, que às vezes foi abusada, que tem a Joyce Meyer, enfim, tem várias autoras de livros, eu falo assim, gente, só Cristo. Só pode ser Ele. A gente não tem um segundo plano. Porque tudo que a gente manter pela força do nosso próprio braço, tudo que a gente segurar pela força do nosso próprio braço, a gente vai ter que manter assim. E quando a gente mantém tudo nas nossas costas, a gente acaba cansando. A gente acaba não conseguindo enxergar o outro. Eu queria que vocês saíssem daqui hoje sabendo que o Espírito Santo está aqui. E Ele está visitando o coração de cada uma aqui. Ele está visitando o coração de cada uma aqui. Ele sabe a dor de cada uma. Ele sabe o que feriu cada uma. Mas vocês entendem que a gente dá aquilo que a gente tem? E se a gente continuar ferida, a gente só vai continuar ferindo? Muitas vezes pode estar muito difícil. Sabe o que você faz? Tira o olho. Tira o olho do teu passado. Serve ao próximo. Libera a ocitocina. Deixa o amor preencher o teu corpo físico, o teu corpo, a tua alma e o teu espírito. Faz pelo outro. Faz pelo outro. Tem uma história de uma pessoa que eu acho linda. Ela estava passando por um momento muito difícil, muito desafiador na vida dela. E ela é muito próxima de Deus.
Sabe o que Deus pediu para ela fazer? Faz um grupo de mulheres e fala exatamente... faz um grupo de mulheres e seja usada na vida dessas mulheres, mesmo em meio à dor. E pode ter certeza que era muito difícil de todo mundo entender. Enquanto ela falava de algo que ela estava sofrendo, ela falava para mulheres que viviam aquilo bem. E nisso, ela foi liberando ocitocina, deixando o amor de Cristo ser o centro da vida dela. Hoje ela superou. Mas se não fosse o amor de Cristo, ela possivelmente podia estar amargurada lá, naquele passado. Nunca mais vou fazer isso na minha vida, nunca mais vou me relacionar com ninguém, nunca mais. E começa esses discursos, essa militância que a gente vê de nunca mais, nunca mais. Isso é só ferida que precisa ser curada. Isso é só ferida que Jesus precisa entrar. A gente só precisa decidir. A gente só precisa decidir. Cristo, hoje, esta noite, eu não saio mais daqui se você não for o centro da minha vida. Espírito Santo, você tem toda a liberdade. Acabou, você só precisa falar isso. E agora, deixa. Agora, deixa. Larga a mão. Se sua vida é perfeita, larga a mão da perfeição. Se sua vida está muito ruim, larga a mão. Para de olhar para a dor. Para de olhar para o trauma. Jesus é o nosso exemplo. Ele podia muito bem, lá no momento de vulnerabilidade, não continuar com o propósito, mas ele continuou. Então, se a gente está passando ou passou e está presa lá, olha para o propósito, caramba! Olha para Cristo. Nosso propósito é Ele. Cristo, tá difícil. Olha para mim. E Ele vem chamando e você vai indo. Quando você vê, você já está longe daquilo que te prendia. Enquanto você foi falando, enquanto você foi amando o outro, enquanto você foi servindo ao outro, você nem viu que você conseguiu ir para longe daquilo. Você só precisa decidir. Quando a gente decide, a gente caminha no nosso propósito. Muitas vezes a gente acha que o nosso propósito eu preciso ganhar milhões de reais e tal. Bem, pode ganhar milhões de reais, amém. Mas nosso propósito está do nosso lado. Às vezes nosso propósito está aqui, ó, na nossa frente. E a gente não consegue porque a gente está olhando para trás. Eu queria que vocês hoje saíssem daqui conseguindo, de fato, tomar essa decisão. Porque quando a gente deixa Cristo impulsionar a gente consegue esquecer o nosso passado. A gente pode até lembrar do nosso passado. A gente pode até falar do nosso passado. Mas a gente não é mais refém do nosso passado. Tem muitas pessoas que são muito usadas contando história do passado, das dores que viveu e dos traumas, e isso ajuda milhares de pessoas. Mas você vê que ela não é mais refém daquilo. E é isso que a gente tem que viver. A tua história, ela é uma ferramenta de Deus na tua vida. Use a tua história com sabedoria. Amém, gente? Vocês entenderam o recado que eu queria passar hoje para vocês? Vocês entenderam a história de Jesus? A gente vê um passado tão bom e que ele, ó, eu estou olhando para frente. Se foi bom, se for ruim, eu continuo olhando para frente. Porque mesmo que for bom ou que for ruim, nunca vai ser melhor do que ele. Uma vez a Shayla contou um negócio que me marcou. Eu estava no pior momento da minha vida, financeiramente, emocionalmente. Eu estava, né? Aí eu conhecia Cristo. Mas assim, eu conhecia Cristo, aí tipo, já estava ruim. Começou a demitido do emprego, sei lá o quê. O cara,
Amém, é para depender mesmo. Para entender é depender só dele, né? E ela falou um negócio que me marcou. Ela falou assim, a pessoa mais alegre dessa igreja aqui é a Deia. Eu pulava, eu dançava, eu queria estar onde estava o fuzuê de Cristo. Tá, eu vou. Eu ia. Mas se olhassem para a minha vida, se olhassem os detalhes da minha vida, eu falava, você está maluca que você está rindo? Minha filha internada na UTI, os médicos assim, a psicóloga me seguia, porque ela falava assim, você está em negação, não está bem. Eu conseguia deitar minha cabeça no travesseiro e dormir. Eu saí do hospital sem ela no colo. Chegar em casa e dormir. Dormir pesado. Acordar no outro dia pronta para voltar para a UTI e ficar com ela. Isso não tem como ser uma obra humana. Isso não tem como ser eu vou decidir dormir. Você deixou sua filha. Se você não sabe se você vai acordar amanhã, ela vai estar morta. Isso é Cristo. Isso é você falar assim, não mais as circunstâncias são o centro da minha vida, não mais o diagnóstico é o centro da minha vida, não mais a dor é o centro da minha vida, pode tudo estar acontecendo, eu continuo olhando para você. E se viveu ou não viveu, eu continuo olhando para você. E aí a gente vê que consegue superar todas essas coisas só porque a gente olhou para ele. Caraca, eu consegui. Mas se não fosse ele, eu não ia conseguir. Você sabe por quê? Porque eu olho para a mesma situação em outra pessoa que não olhava para ele. E eu consigo ver, caraca, realmente sozinha é difícil. Ou impossível. E aí talvez um medo de ter um outro filho, e aí talvez um medo da criança pegar um ar, o medo da criança sair de casa, aí começa todos os medos a te prender e você aqui fica. Vocês entendem? Queria então agora que vocês abaixassem a cabeça. Pode apagar a luz. Anis.